Cara, não precisa ser evidente e nem precisa ser assertivo num chute. É só olhar lá fora. Até agora, o Brasil tem respeitado muito fielmente o desenvolvimento do mercado americano. Então, a gente está ali uns 20, 30 anos atrasado em relação a eles na profissão de assessor. A profissão do Financial Advisor já é uma profissão que envolve todos os produtos. Então, todo americano, praticamente, tem um Financial Advisor, ou seja, tem um assessor de investimentos. E a gente vê já produtos bancários caindo agora para a gente também oferecer para os nossos clientes. E produtos que não necessariamente são esses produtos que a gente tem as metas dos bancos ali, mas sim aquilo que de fato é o interesse do cliente, né? E eu vejo que esse atendimento personalizado, ele só tende a crescer mesmo. A gente tem uma capacidade finita, humana, de atender esses clientes, mas é justamente por isso que a gente vai precisar de tantos assessores. E esse atendimento próximo é o que fideliza. Eu não conheço nenhum assessor, nenhum cliente assessorado que deixa de ser um cliente assessorado. Mas eu conheço muitos clientes ainda não assessorados. Então é por isso que a gente tem essa visão de que o mercado de assessores de investimento ainda tem muito a crescer. Não só em número de pessoas, mas também na gama de produtos para oferecer para os clientes. Perfeito. Show de bola. Isso é muito interessante lá, né? Você analisa ali financial advisors com 40 anos de profissão que começaram cuidando do avô, passaram a sucessão patrimonial para o pai, hoje estão cuidando da terceira geração, já fazendo todo o desenvolvimento para cuidar da próxima também, né? As empresas lá, as corretoras fazendo todo esse desempenho. Sim, isso já é bem comum lá, né? Então já está passando por gerações. Aqui, como é uma profissão que a gente pode dizer que tem 20 anos, Sim. se considerar desde aquele corretor de ações, né? Mas tem 10 anos se considerar aí que desde quando abriu-se a plataforma de investimentos. Então ainda está muito embrionário, a gente tem poucos casos de sucessão, mas eu já vejo acontecendo, né? Do cliente, principalmente o cliente perfil private, que quer passar fazer uma linha de sucessão ali para os filhos, e aí a gente vê aqui nas reuniões com os clientes isso acontecendo. Né? Eu acho que vai ser um caminho bem parecido com o caminho americano. Então, a minha crença não é muito num achismo, e sim num exemplo que a gente tem lá fora. Show de bola. E a gente fala muito, né, Dudu, só para fechar essa aresta aí, mas poxa, produto e plataforma, como você disse, cada vez mais vai ser commodity, vai ter todo mundo acesso a esse tipo de ferramenta, e quem vai fazer a diferença então de fato vai ser o assessor, não é? Que na ponta final vai identificar o perfil de fato de cada cliente, a necessidade eventual de uma liquidez e conseguir numa gama tão grande ou numa plataforma tão extensa, robusta e completa, oferecer aquilo que de fato faz sentido para o cliente. E ter essa estrutura que a Aquavera Investimentos tem por trás do assessor, porque às vezes o cliente também vê o ponto focal ali, o atendimento do dia a dia no assessor, mas por trás dele tem uma estrutura muito robusta aqui dentro da Aquavero que respalda todo esse atendimento, né, Edu? Isso é importante, a gente oferecer estrutura para os nossos assessores. Né? Quando eu fiz a comparação com o escritório de advocacia, a gente podia fazer, por exemplo, com um hospital. A gente vai conseguir atrair os melhores médicos se a gente tiver um hospital que tenha uma estrutura completa para atender os pacientes. Quem vai atender o paciente final é o médico. Então, quem é o cliente do hospital? É o médico. Né? Então, aqui não deixa de ser diferente. Então, a gente precisa ouvir qual que é a demanda dos assessores para eles atenderem melhor os clientes deles. E a gente prestar serviço para o assessor e o assessor ter as melhores ferramentas para atender os clientes. Fazendo ainda um complemento da questão anterior, a profissão de Financial Advisor é uma das 4 principais profissões dos Estados Unidos. Então, a gente, quando fala de como vai ser aqui no Brasil, há 5 anos atrás, a profissão do agente autônomo, né, do assessor de investimentos, era extremamente marginalizada. Né? Era aquele cara que era o perdedor da vida, não conseguiu se realocar, ele pode ser motorista de Uber ou pode ser agente autônomo. Né? E hoje, essa profissão já passou essa linha de arrebentação aí no termo de credibilidade. Né? Então, hoje a gente já vê, o cara é tão bom no banco que ele preferiu ser assessor de investimentos porque ele bota fé no próprio taco, ele sabe que ele vai atender bem os clientes dele e que ele vai ter uma carteira de clientes que vai compensar em relação ao que ele tem hoje
nos bancos. Então, aqueles bons profissionais, os melhores profissionais, estão todos saindo dos bancos. É a desbancarização, né, Edu? Sim. Tanto profissional quanto dos próprios clientes, que hoje tem, através do seu assessor que saiu do branco, para oferecer novas ferramentas, novas, enfim, soluções para o cliente na ponta final. É exatamente isso. Então, a gente, quando fala desse programa de formação, a gente está falando muito sobre esses profissionais que ainda vão entrar no mercado, para, quem sabe, a gente se torne uma das 4 principais profissões aqui no Brasil também. Então, hoje, a gente está começando pela base, que eu acho que é por onde tem que começar mesmo, porque é a maior demanda, a gente tem menos profissionais do que o mercado precisa. Então, vamos formar esses profissionais. Mas o sonho nessa nova área de formação de assessores é transformar uma verdadeira universidade de assessores, onde a gente vai ter também os cursos de pós-graduação, ou seja, aqueles profissionais que já são bem-sucedidos, mas que precisam se reinventar, se reciclar para atender cada vez melhor os clientes, porque o mercado vai ficar mais competitivo. Se a gente olhar de 5, 10 anos para cá, o mercado já ficou muito mais competitivo. E a tendência é que fique mesmo. Né? A gente pegar mercados maduros, tem uma competição mais acirrada. Então a gente tem que continuar se reinventando para continuar se sobressaindo no mercado.